pensando em mim. Foi maior. Amém. Convido aqueles que puderem para que juntos possamos nos colocar de joelhos. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, por ter nos conduzido esta manhã até a Tua casa. Somos gratos pelo privilégio de conhecermos a Tua palavra, que ela cada dia seja reavivada em nossa vida e que venhamos reconhecer o Teu amor, que a cada dia a Sua graça ela se derrama nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. É o Senhor que nos dá consolo, conforto, mesmo nos momentos de dificuldades, de tristeza. Nós confiamos em Ti e temos a certeza e a esperança de que este mundo passará, inclusive a morte terá um fim, Senhor. Nós vemos a cada dia ter esperança em nosso coração de nos preparar também para aquele grande encontro contigo, para que tenhamos uma vida plena ao Teu lado. Aceite a nossa adoração, o nosso louvor, tudo que formos ouvir, que possamos entender e colocar em prática na nossa vida diária. Tudo isso nós te pedimos pelo doce nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero desejar o meu feliz sábado à nossa igreja. Como é bom ver você este sábado de manhã. Nosso primeiro sábado juntos, né, durante o ano de 2024. Na verdade, um ano com muitas expectativas e tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos reservadas para nós durante este ano. A gente tem percebido pelo andar da carruagem que esse mundo realmente está muito próximo do seu fim. Mas além do fim, é um novo começo. Um começo com Jesus Cristo, com o nosso Senhor e Salvador, pessoal. Se você divide o mesmo sentimento que eu, nós já estamos bem cansados deste contexto em que vivemos, né? Cada vez mais, cada dia mais, a gente vai percebendo quão difícil está de viver no mundo onde nós vivemos. Isso, há algum tempo atrás, se dizia assim, não, mas só está difícil de viver lá nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou lá na África, onde as pessoas têm um percentual de pobreza muito maior. Mas, de alguns tempos para cá, nós temos falado que está difícil de viver em qualquer lugar, né? A incerteza, a insegurança. E nós não somos pessoas que têm uma visão negativa, não. Mas o mundo tem nos falado sobre isso, né? A gente tem percebido que em todas as áreas da vida humana, cada vez mais vivemos em um mundo muito frágil, muito egoísta, muito sofredor e cada vez mais distante de Deus, infelizmente. Mas a Bíblia tem uma esperança, e a esperança é que Jesus está voltando a essa terra, e Ele é o nosso grande resgatador, né? É aquele que vai nos resgatar deste contexto difícil aonde nós vivemos. Essa semana nós tivemos uma notícia lamentável, foi a perda do nosso irmão José Carlos, e aqui, Maria, nós queremos mais uma vez publicamente compartilhar essa dor contigo, né? É uma família, espero que você encontre nessa família consolo, mas como eu falei na quinta-feira para você, para sua família, o verdadeiro consolo nós só vamos encontrar em Cristo Jesus, né? É nele que nós realmente podemos depositar tudo aquilo que são os nossos desafios do dia a dia,
mas principalmente esse que é um grande desafio, poder superar em Cristo Jesus, na esperança de Cristo Jesus, as perdas que nós temos neste mundo. Nossas orações estarão te acompanhando e eu tenho certeza que a igreja aqui vai estar lhe abraçando e com todo o carinho do mundo nós queremos dizer que estamos compartilhando essa dor junto com você, tá bom? Que você possa realmente ser muito abençoado e consolado pelo Espírito de Deus. Irmãos, nessa semana, na quinta-feira, nós vamos começar como nós precisamos começar, com oração. Nós gostamos como igreja de orar e precisamos orar mais ainda, não é? Cada dia que passa, cada mês, precisamos colocar os nossos joelhos no chão, a nossa mente voltada ao céu. Nós já conhecemos este movimento, este projeto, este momento da igreja. São chamados 10 dias de oração. Eu lembro muito da história que eu preguei, do contexto bíblico que eu preguei na quarta-feira passada, retrasada aqui, sobre Daniel. E os 10 dias que ele pediu ao chefe dos eunucos para poder orar durante 10 dias e se preparar para um grande desafio. Bom, a igreja também nos convida a orarmos durante 10 dias, a partir de quinta-feira agora, se eu não me engano, quinta-feira agora é dia 22, é isso, né? E nós começaremos os 10 dias. Passaremos aí pelo primeiro sábado de março, quer dizer, o último sábado de fevereiro, que é sábado que vem, e o primeiro sábado de março, que já é no outro. E no sábado, dia 2 de março, melhor dizendo, nós encerraremos os 10 dias de oração. Tá bom? Pois não? Podemos marcar o horário? A igreja concorda de todos orarmos juntos nesse horário, de casa mesmo? Claro que sim, eu acho que sim. Na verdade, foi muito boa a pergunta. Quando este projeto ele foi idealizado, na mente daqueles que idealizaram este projeto, eu sempre ouvi dizer isso, que este é um momento, um projeto particular seu, né? Ou logicamente da família, da sua família. Na verdade, nós realmente, a ideia que a gente percebe é não engessar de maneira nenhuma este programa. Então, por exemplo, se eu não tenho um horário que todos podem orar e esse horário para mim é difícil, então que você faça o seu projeto, o seu programa, pegue aí a revistinha. O importante é essa revistinha apenas sugestiva para que você tenha um manual para estar durante esses 10 dias orando sobre algo, para alguém ou por alguém, mas é apenas uma sugestão, né, para que você tenha ali uma instrução, tá? Mas se a igreja entender que pode fixar um horário, né, para que esteja orando e tal, acredito que não há problema nenhum. Só não fique desesperado se naquele horário você não puder estar orando, e você pode fazer o seu plano, o seu projeto aí de oração durante esses 10 dias. Tudo bem? Então essa seria a informação mais importante talvez que eu poderia passar nesse projeto. Faça de acordo com o que você se sente não só mais confortável, mas que seja melhor para você. E aí você vai desenvolver este projeto. Nós temos essa revista para os adultos, é um por família. Nós também temos para as crianças que estão aqui. E se tivéssemos adolescentes, nós teríamos também aqui alguns para os adolescentes. Mas eu gostaria realmente de, nesse momento, orar por este material, por nós. Vigília, pastor. Oi? Sobre a vigília. A vigília, eu tenho informações, mas eu não... É dia 2, vai ser das 6 às 2 aqui. Aqui na descida da Pompeia. Isso, Eu vou passar um vídeo depois no grupo para vocês, e lá tem as instruções direitinho, tem que se inscrever, tá? Se não se inscreveram ainda, se inscrevam, que vai acontecer essa vigília aí, justamente fazendo alusão aos 10 dias de oração, tá bom? Mas eu gostaria de orar por esse material e
que você leve este material com o desejo de começar um ano que começa ainda, né? Podendo orar a Deus, podendo colocar a sua vida cada vez mais nas mãos do Senhor, tá bom? Convido a você para que nós nos ajoelhemos, nós falemos com Deus nesse momento e entreguemos esse material mais uma vez, consagrando esse material que nós vamos receber e o nosso consagrando o nosso coração também. Eterno e bom Pai, estamos aqui, Senhor Deus, nesta manhã de sábado, recebendo daqui a pouquinho um material sugestivo preparado pela igreja, mas nós sabemos e entendemos, Senhor, que oração deve fazer parte do cotidiano da nossa vida e que o melhor material é a Tua Palavra, a Santa Bíblia. Mas aqui está esse material, Senhor Deus, que vai nos oferecer mais conhecimento através da Bíblia e que deverá ser usado nesses 10 dias de oração. Eu tenho certeza que entre nós há muitos motivos de oração, mas nós queremos, Senhor Deus, que o principal motivo de oração durante estes dias seja para a conversão da nossa vida, do nosso coração. Que a nossa intimidade contigo seja cada vez mais profunda. Que possamos desejar te buscar como um dia Daniel e seus companheiros te buscavam por sentirem a necessidade de estar diante da tua presença. Que este material seja uma luz na nossa vida. Que esse material seja um pouquinho do grande momento que nós vamos ter um dia contigo aí no céu para todo sempre. Esse é o nosso desejo, é por isso que estamos aqui nos preparando, orando, entregando a nossa vida, participando dos 10 dias de oração, depois de uma vigília, para que durante esse ano nós tenhamos a certeza de que estamos ao teu lado e o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, que este material brilhe nos nossos corações e dentro do nosso lar, e que mais uma vez possamos ter a certeza que a nossa vida está em tuas mãos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos entregar ao final, tá bom? Me lembra de poder entregar ao final para você este material, que você levar para casa. Quero apresentar para vocês também que nas quartas-feiras, eu vou estar basicamente todas as quartas-feiras aqui na igreja de Vila Jataí, pregando. E o material que nós vamos usar durante as quartas-feiras é este livro. Na verdade é uma compilação de Ellen White sobre famílias em missão. Qual que é a ideia? É de nós pegarmos trechinhos, né, e estudarmos juntos. Você leva um desse para casa, a gente vai marcar qual é o trecho, né? Quarta-feira a gente vem, já marca o primeiro dia, você pode trazer o seu livro, quem sabe vai ser capítulo 1. Na quarta-feira nós vamos ter mais tempo para conversar sobre isso, mas eu quero te apresentar esse material e pedir para que você leve para casa e também que venha na quarta-feira para a gente poder, quem sabe durante esse ano todo, conseguir destrinchar este livro de Ellen White falando sobre a missão nas famílias. Eu tenho absoluta certeza que será uma bênção. A gente vai aprender muito juntos. Eu, inclusive, estou muito curioso, não li esse livro ainda, eu vou ler junto com vocês, para que a gente tire várias lições espirituais para a nossa família e assim a gente possa crescer também nesse tema, né, de missão, e a gente possa juntos aí aprender mais e mais. Toda vez que eu leio um livro, eu sempre estou aprendendo mais e mais, tá? Então, no final você vai levar pelo menos 2 materiais, o livro dos 10 dias de oração, né, o manualzinho, e também este livro que nós vamos estudar durante as quartas-feiras aqui, tá certo? Muito bem, agora vamos então ao texto desta manhã, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Vamos refletir aqui um pouquinho na palavra de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Vou fazer uma primeira leitura do versículo 25 ao versículo 28. Depois nós vamos ao capítulo 10, versículo 7 ao versículo 11. E depois ao versículo 24 eu vou indicando para vocês. Tudo bem?
Êxodo capítulo 8, versículo 25 em diante, nós vamos ler uma história bem conhecida de cada um de nós. E ela vai dizer assim: chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Versículo 28, seguinte, diz: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Vamos pular agora para o capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7, que vai dizer assim: então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir contigo? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Agora nós vamos ao versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Até aí. Durante esse ano, você vai ter muitos desafios nesta terra. Não vai ser muito diferente do ano passado nem do ano retrasado. Enquanto vivemos aqui, a certeza é que eu e você teremos muitos desafios. Mas você também vai receber algumas propostas deste mundo. Ao ler o livro ou a história novamente de Moisés, Faraó, povo de Israel, ao ler novamente a história que eles passaram dos desafios das 10 pragas do Egito, nessa história nós podemos conseguir tirar pelo menos 4 propostas que o mundo que você vive vai fazer para você durante esse ano de 2024. Não são boas propostas, eu já vou antecipar para você. Elas não são propostas de Deus. Na verdade, essas propostas elas virão para poder tentar destruir aquilo que você tem de mais valor, a tua fé, o teu propósito de vida, a sua família e assim por diante. Mas nesta manhã nós gostaríamos, à luz da Bíblia, tirar 4 lições, inclusive, para que eu e você fiquemos espertos em Deus, para não cair nas tentações das propostas que vão aparecer durante esse ano para a sua vida. Tudo bem? Vamos ver no texto bíblico, neste texto bíblico aqui. O que está acontecendo aqui? Você e eu conhecemos a história. Israel está cativo há pelo menos 400 anos. Não é pouco tempo. Israel está sob os açoites do faraó há muitos anos. Israel está vivendo num contexto que simbolicamente ele também reflete o nosso contexto de escravidão, humilhação. Ele está vivendo tudo aquilo que é ao contrário à vontade de Deus para o seu povo.
Eles estão em terra estranha, eles estão sendo humilhados, eles são escravos, eles são subjugados, eles estão sofrendo. Tudo nessa lista é totalmente ao contrário daquilo que Deus um dia sonhou para nós. Ao contrário disso, de escravidão, Deus gostaria que nós fôssemos como? Livres. Ao contrário de sofrimento, Deus gostaria que nós vivêssemos uma vida de que forma? Felizes. Ao invés de subjugados, Deus sempre vai nos dizer na Bíblia que a nossa condição é de vitoriosos em Cristo Jesus. Você percebe que o contexto de Israel, ele é totalmente contrário ao contexto daquilo que Deus um dia nos criou e nos formou. Quer ver uma segunda coisa? No contexto de Israel, Israel era considerado por Deus como um filho. Um filho. Eu e você somos considerados como filhos de Deus. Interessantemente que o Filho de Deus estava padecendo, morrendo, sofrendo. Em 400 anos, quantos filhos de Deus morreram por causa da escravidão, por causa do sofrimento, por causa da perseguição e assim por diante, né? Então, para Deus, a sua igreja, ela é a sua menina dos olhos, é o seu filho primogênito, aquele que vai levar a sua herança, perpetuar o seu nome durante a terra. Só que o contexto que o Filho de Deus estava vivendo, simbolicamente, que era o povo de Israel, desagradava muito a Deus. Um dia, Deus, através de Moisés, ele resolveu, ou na verdade, chegou o momento de Deus dar continuidade aos seus planos de redenção para com o povo de Deus. A libertação, a restauração daquilo que ele havia prometido para o seu povo. Através de Moisés, Deus escolheu líder para poder fazer este papel de ser o representante dele diante de um império grandioso, inclusive, e da libertação do seu povo. E a ordem de Deus para Moisés foi: vá até Faraó e diga uma palavra para ele. Diga a ele: deixa o meu povo ir. Liberte o meu povo. Em outras palavras, eu gosto de contextualizar as palavras que Moisés usou para Faraó. É como se Deus estivesse dizendo para Faraó assim: ó, meu filho está sofrendo por tua causa. A minha igreja está sendo humilhada por você. Eu sou Deus soberano. Eu poderia com um dedinho esmagar todo o Egito e Faraó e não fazer com que sobrasse um egípcio sequer sobre a face da terra. Mas Deus é tão misericordioso e tão longânimo que Ele pede para que o seu representante vá até ao império pagão e diga: nós precisamos que você libere, Deus precisa que você libere o seu povo para ele. Mas a história vai dizer que o diálogo foi longo, precisou, para que Faraó realmente entendesse este pedido de Deus, precisou de 10 pragas. A primeira praga, transformar a água, que era a fonte da vida, em todos os sentidos, né? Fonte de banhar as terras do Egito, dar de beber ao gado, ao povo, transformar ela em sangue, que não se tornasse potável. E das 10 pragas, a última foi a pior de todas, vamos dizer assim, porque todos os primogênitos foram mortos, aqueles que não tinham nos umbrais o sangue do cordeiro. Foi necessário 10 pragas para avisar e para dizer ao Faraó: liberte o meu povo. Não foi diferente com Noé. Quanto tempo Noé
passou pregando diante do povo antes que a porta da arca fosse fechada. Então você vai perceber que nós vivemos num contexto ainda de mundo, onde Deus tem falado, tem pregado, tem anunciado e tem dito as coisas que virão. Nós, como simbolismo do povo, vivemos num mundo escravo pelo pecado, humilhados, subjugados, com tudo aquilo que Deus nunca quis para nós. Mas um dia a libertação virá. Não pelo Moisés, não pelo pastor Estevão, nem por nenhum de nós. Ela virá através do grande libertador que é Cristo Jesus. Ele tem libertado cada um de nós através da sua palavra. Mas a sua libertação final virá. Por isso, nós precisamos fugir das propostas do Egito para nós. E nós vamos à primeira proposta. Não sei se você conseguiu perceber no detalhe bíblico, mas o diálogo entre Moisés e Faraó foi travado. E Moisés falou a Faraó a ordem que Deus havia lhe dito. E nós vamos ao versículo agora, aonde Faraó quer propor para Moisés algumas situações aonde ele continuaria no controle de tudo. Ele não queria dar o controle a Deus. E a primeira proposta está no versículo 25 do capítulo 8, nós já lemos, mas eu quero voltar a essas propostas e chamar a sua atenção em relação a isso. Olha a primeira proposta. Chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: bom, já que a praga está caindo, e nós estamos exatamente na praga das moscas aqui, eu não estou aguentando mais, estamos na quarta praga para a quinta praga, quando esse diálogo ele começa a acontecer. E aí, no primeiro momento, chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: tudo bem, vocês podem ir. Ofereçam seus sacrifícios ao vosso Deus, mas, o que diz aí na tua Bíblia? Ofereçam aonde? Nesta terra. Aqui. No Egito. Não saiam. Não vão para longe. Eu quero ver o que está acontecendo aqui com vocês. Qual é a proposta do Egito para nós nesse ano? A primeira proposta que o Egito vai fazer. Venha à igreja. Congregue no sábado. Venham fazer suas orações no domingo. Venham estudar o livro da Ellen White na quarta-feira. Mas não se esqueçam do Egito. Continuem vivendo as suas vidas com prioridades e olhos no Egito. Era isso que o Faraó estava falando para eles. Não há problema para Faraó, para o Egito e para o inimigo de Deus que você vá à igreja. Mas continue com o seu coração devotado e envolvido nas coisas daqui. E se a gente for perceber, fazer uma avaliação, uma análise, a impressão que nós temos é que vir à igreja se tornou quase que um ritual apenas automático daquilo que fazemos para Deus. Eu gosto da proposta dos 10 dias de oração que a igreja ela provoca a gente a fazer. Porque a igreja está dizendo em outra linguagem, nós precisamos dedicar tempo de qualidade para Deus, não só no sábado de manhã. Primeiro nós precisamos frequentar a igreja. Começa por aí. Frequentar no sábado de manhã é importante, mas tão importante é frequentar no domingo à noite, e tão importante é frequentar a quarta. Porque se nós conseguimos vir ao sábado de manhã na igreja, por que não conseguimos vir ao domingo e à quarta? Porque talvez algumas prioridades no nosso coração ainda estejam naquilo que Faraó nos propõe. Façam o trivial, vão às igrejas, façam sua oração lá no culto, se encontrem. Mas durante a semana, que a sua vida seja um turbilhão tão grande de problemas para resolver, de assuntos, de desafios, que você ainda está com o coração aqui no Egito. É isso que ele está dizendo. Para que ir para longe? Fica aqui, a gente permite.
mas não vá tão longe. Não vá por aí. Fique com a sua mentalidade, o seu foco, a sua visão dentro do Egito. E talvez por isso que muitos de nós, irmãos, nos sentimos cansados em vir à igreja, até mesmo no sábado de manhã. Porque o Egito está sugando tanto, sugando tanto, sugando tanto. E quando chega para a gente dar uma atenção especial, exclusiva e até de qualidade para com o nosso Deus, a gente está cansado. É isso que Faraó quer dizer a Moisés naquele dia. Primeira proposta: vão, sejam bons crentes, orem ao seu Deus, mas continuem no Egito. Porque aí a batalha está ganha. O que Moisés falou para ele? Respondeu Moisés: não convém. Não convém. Ou nós nos alienamos, ou nós realmente buscamos as prioridades espirituais da nossa vida, ou não adianta fazer sacrifícios aqui no Egito. Não adianta. Essa ideia é reforçada na segunda proposta. Vamos à segunda proposta? Está exatamente no versículo 28. O diálogo ainda começa a ser travado. E aí Faraó vem com uma segunda proposta, dizendo: então disse Faraó, tudo bem, está certo. Vocês querem ir adorar lá no deserto, caminho de 3 dias. Então, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao vosso Deus no deserto. Somente, o que diz a tua Bíblia aí? Não vá muito longe. Não vá muito longe. E aí até de um jeito camuflado, capcioso, diz: e orai por mim. Mas não ande longe do Egito. Claro. Por que você não deve andar longe do Egito? Porque o Egito quer ter uma ligação com você. Essa é a proposta do Egito. Nós não podemos cortar ligações. Não ande longe. Porque uma coisa vai acontecer se você for muito longe. O povo vai esquecer daquilo que eles são. Eles são o quê? Escravos. E o Egito jamais vai querer que você e a sua família tenham essa noção de que você não é um escravo. Pelo contrário, como Deus considera cada um de nós? Livres, vencedores. Sabe por que o Egito não quer que você ande longe do Egito? Porque nós vamos descobrir em Deus a proposta que Deus tem para nós. E qual é a proposta de Deus para a nossa vida? Aquilo que superiormente nos foi preparado, diz a palavra de Deus. Deus quer que nós vivamos coisas superiores. Só que enquanto o nosso foco, enquanto estivermos ligados ao Egito, por não querermos andar longe do Egito, ou por pior ainda continuarmos pertencendo ao Egito, nós não descobrimos as coisas superiores que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso o Egito chega com a segunda proposta. Vão, mas não vão tão longe. Que vocês consigam ouvir os estalos dos chicotes da onde vocês estão. Que vocês consigam sentir o cheiro do Egito, para que vocês não se esqueçam do Egito. Vão, mas não fique tão longe daquilo que você gosta, que você acaricia. Qual era a principal reclamação do povo de Israel? Lógico que misturado ainda com alguns pagãos no meio deles, mas qual era a grande reclamação que eles tinham, durante a sua peregrinação no deserto? Quando eles tinham a primeira aflição, acabou a água, não tem mais água. Aí vão correndo para o líder, desesperados. Qual era o primeiro argumento que os líderes representativos das tribos, ou de algumas tribos, chegavam para Moisés reclamando e dizendo o quê? Lá, nós tínhamos carne, nós tínhamos repolho. Naquela época já tinha repolho, está vendo? Tem na Bíblia, repolho.
É uma lista lá que eles dizem, né? Tínhamos as ervas, tínhamos os temperos. Se eu não me engano, tinha até, eles até colocam lá uma coisa que vocês odeiam aqui em São Paulo, que é coentro. Eu amo coentro. Eu também amo. Coentro eu acho que tinha na lista ali, viu? Se não tinha, eu vou botar agora. Coentro, porque eu gosto tanto de coentro. Tinha os nossos temperos, tinha a nossa água, tinha tudo, olha a ligação. O mundo, ou o Egito que nós vivemos, sempre vai te dizer, aqui é melhor. Aqui você está na sua zona de conforto. Mesmo amassando barro com os pés, mesmo sendo humilhado, é melhor ter o certo, um pássaro na mão, do que dois voando por aí. E a proposta de Deus era muito superior, só que Deus disse, olha, para você chegar lá, o deserto ele é necessário. O preço do crescimento, do amadurecimento, do conhecimento a Deus, ele é necessário, ele dói muitas vezes. E quanto a gente tem aprendido em cada situação da vida, que é um alerta de Deus para nós dizendo, este não é o teu lugar, esta não é a tua pátria, este não é o lugar onde eu reservei para você morar. É isso que Deus está dizendo. Não ande longe, ore, seja crente, mas não vá muito longe daquilo que o Egito tem oferecido para você. Segunda advertência que nós tivemos nessa manhã. Terceira proposta e advertência para cada um de nós. Aí nós vamos voltar lá no capítulo 10, versículo 7. Terceira proposta de Faraó. Então, desesperados, os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será aproximado este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram conduzidos de novo à presença de Faraó, e este lhes disse, tudo bem, vão, e podem ir longe dessa vez, servir ao vosso Deus. Mas, quem é que está indo com vocês? Moisés disse, olha, é lógico, os líderes não podem andar sozinhos. As famílias não podem andar separadas. Então nós viremos com os nossos jovens, nós iremos com os nossos filhos, nós iremos com as nossas crianças, nós iremos com as nossas esposas, nós iremos com toda a nossa família. Qual foi a proposta de Faraó nesse momento? Terceira proposta do Egito para você. Ande, mas ande sem a sua casa. Podem ir, mas os filhos ficam. Essa é a noção do Egito, que o Egito quer implementar ou implantar nas famílias de Deus nos dias de hoje. Tenham suas famílias, mas cada um vai para um lado. Tenha suas famílias, mas deixe ela viver, os seus filhos viver o Egito. Que eles fiquem aqui. A mente de vocês, como pai, mãe, podem até estar voltadas para Deus. Mas se os seus filhos estiverem, se a nova geração, se aqueles que vêm depois de vocês, se eles que são os que proclamarão, se Jesus não voltar até lá, a mensagem de Deus, as boas novas a esta terra, se eles ficarem com o coração no Egito, está tudo certo, está tudo bem. Porque a geração de vocês vai passar logo, vocês vão morrer logo. O que interessa para o Egito são as novas gerações, são aqueles que estão vindo, são aqueles que poderão receber e receberão o privilégio, mas a responsabilidade de continuar perpetuando o nome de Deus, a herança de Deus nesta terra. Família forte, igreja forte. Satanás sabe disso. Quanto mais as nossas famílias estiverem fortes em Deus, mais a nossa igreja estará forte neste mundo. Quanto mais fracas serão, mais fraca a igreja. Portanto, o mundo, o Egito, Faraó e tudo aquilo que nos rodeia vai
trazer para nós propostas. E a terceira proposta é: não cuide da sua família nos níveis espirituais. Não incentive a sua família em oração. Não busque fazer o culto familiar. Não participe do projeto dos 10 dias de oração. Seja alienado à igreja. Busque apenas um dia ou outro, mas percebe o perigo que existe? Terceira proposta, né? A proposta para não ter uma adoração perfeita a Deus, que a família seja dividida, separada. E Moisés diz: não há de ser assim. Não há de ser assim. Nós iremos com todos ou não iremos ninguém. A família cristã precisa, no seu contexto, cada um tem um desafio, mas viver unida em Cristo Jesus. Buscar por vir à igreja unidos, participar do culto familiar unidos, buscar pelas coisas espirituais unidas. E por último, quarta proposta que você receberá durante o ano de 2024, mas que eu oro a Deus para que você não retenha isso, não foque nisso. Versículo 24, né? Estamos na 9ª praga, praga das trevas. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fique somente o que agora? Vocês podem ir com a família. Podem ir com tudo que vocês têm. Podem ir para longe. Não precisa ficar perto. Vão. Ofereçam as suas orações, o seu culto a Deus. Mas vocês vão deixar aqui todo o seu rebanho. O que representava o rebanho para o povo de Israel na hora do culto da adoração? As ofertas, os dízimos, os sacrifícios. Você percebe que como Satanás é tão astucioso, o Egito é tão astucioso, que ele permite que você adore, mas ele gosta quando você adora de um jeito incompleto. Que esteja faltando alguma coisa, ou é a família, ou que você venha para a adoração, mas a nossa carcaça está aqui, mas o coração está no Egito. E por fim, se ele não consegue isso, ele vai dizer assim, que eles não adorem completamente, ou de uma forma completa e perfeita a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Olha o que o Egito está dizendo: olha, vão, mas deixem a oferta com a gente, deixem os rebanhos com a gente, deixem as ovelhas com a gente, deixa tudo que vocês têm com a gente. Por quê? Vocês adorarão lá no deserto, vocês irão para um culto, mas um culto incompleto diante de Deus. Eu percebo que a Bíblia, ela vai nos orientar em várias coisas, vários momentos de adoração. Na adoração nós cantamos, na adoração nós lemos a Bíblia, na adoração nós oramos, na adoração nós até mesmo adoramos a Deus como vocês estão aqui agora, ouvindo atentamente a palavra dele, isso é adoração também. Mas a adoração também faz parte as ofertas e os dízimos. Está aqui. Qual foi a resposta de Moisés para Faraó naquele dia? Foi a última frase que nós lemos nessa manhã, versículo 26. Faraó diz: todos nós iremos, e também os nossos rebanhos irão conosco. E agora eu acho essa frase fenomenal. O que diz a sua Bíblia? E nem uma unha. Às vezes a gente quer negociar, né? Tá bom, pega metade do rebanho e a gente leva outra metade. Não, beleza, quanto às ofertas e os dízimos? Não, é 10%, mas eu devolvo 8%, tá tudo certo, Deus aceita do mesmo jeito. A minha oferta eu faço de qualquer jeito, uma hora eu trago, outra hora eu não trago e tá tudo bem. Mas a gente vai à Bíblia e vai perceber o líder de Deus dizendo firmemente para Faraó: amigo, a palavra é o seguinte, como dizem os jovens, papo reto, né? Não só todos os rebanhos irão,
como a gente não vai deixar nenhuma unha. Porque uma unha é o suficiente para plantar uma dúvida no meu e no seu coração. Se a gente deixar uma unha no Egito, esta unha pode provocar dúvidas no nosso coração. E quando existe dúvida, nós caímos no mesmo erro de Adão e Eva. Satanás plantou uma dúvida, e o que aconteceu? Está aí você sentado aqui hoje, nesse contexto. Uma unha. Uma dúvida. Algo que deixamos. Não deixe nada para o Egito. Não deixe um pensamento. Não deixe um sentimento mal resolvido no seu coração. Não deixe que o Egito coloque dúvidas de quem Deus é na sua vida. Estávamos lendo ontem, estamos lendo no culto familiar, por escolha da família, não foi uma imposição do pastor da igreja, foi a família que escolheu, ler o livro Grande Conflito, que será o livro do impacto desse ano e foi do impacto do ano passado. E nós lemos uma frase que me chamou muita atenção, que lá Ellen White vai dizer o seguinte, que a mensagem que as pessoas recebiam no passado era de um Deus tirano e mau. Tão mal, a igreja do sistema católico fazia isso, né? Pregava que Deus era tão mau que eles precisavam de intermediário, de intercessores para aplacar a ira de um Deus tão bravo e tão mau. E por isso surgem os santos, a Virgem Maria, mãe de Jesus, que as pessoas oram para ela ou rezam para ela, dizendo mais ou menos assim: olha, aplaca a ira do teu filho. Só uma mãe pode pedir coisas que o filho nunca vai dar para nós, né? Então essa é a ideia, a mentalidade. Pintar a dúvida no coração de quem realmente nosso Deus é. Então, quando a gente não tem assuntos resolvidos com Deus, nós acabamos tendo dúvida se Deus realmente é o Deus misericordioso, bondoso, salvador, pleno, que nos ama, que está disposto a fazer qualquer coisa por nós. Que nessa manhã de sábado, eu e você procuremos durante o ano de 2024 não deixar nada no Egito. Que a gente coloque tudo nas mãos do Senhor. Que Ele nos ensine a estar neste momento vivendo a proposta grandiosa de Deus na nossa vida. Se existe um Deus que eu conheço, e deixa eu falar para o pessoal que está ao vivo aqui agora também, se existe o Deus que eu conheço, o meu Deus sempre terá propostas muito melhores para mim e para a sua vida. Amém. Eu conheço pessoas que vêm até mim e dizem assim: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, mas será que eu não vou me arrepender? E eu digo categoricamente não. Pelo contrário, existem pessoas que vêm, que dizem que querem entregar a vida a Jesus, mas vão embora e vão ter outras vidas. Essas vêm arrependidas dizendo assim: não fiz um bom negócio. Mas nenhuma pessoa até hoje no meu ministério que se entregou a Jesus verdadeiramente, sinceramente, nunca veio me dizer: olha, Deus me desapontou, olha, Deus me trouxe mágoas, eu fiquei frustrada com Deus. Não, porque os planos de Deus para a nossa vida são sempre superiores. O Egito quer escravizar, o Egito quer fazer a gente se humilhar, o Egito quer transformar tudo que é bom naquilo que é péssimo e a gente achar que aquilo que é péssimo é bom, e não é assim. Deus quer nos mostrar e orientar que podemos ser muito felizes na esperança em Cristo Jesus de um novo céu e de uma nova terra. Estamos peregrinando num deserto, mas um dia nós chegaremos à terra de Canaã celestial. Amém. Eu creio. Esse dia está muito breve. Amém. Que eu e você, que você que está me assistindo nesse momento ao vivo, que o Senhor Deus, o Espírito Santo, toque mais uma vez no nosso coração e aqueça aquela pequena fagulha que talvez esteja quase apagando da nossa fé, que Ele renove a nossa fé nesta manhã de sábado, que Ele nos fortaleça e que nós saímos
saibamos que Ele é um Deus que está bem próximo a vir nos buscar, restaurar a nossa vida de uma forma, de uma vez por todas, para que possamos viver com Ele para sempre lá no céu. Eu quero viver esse dia. Quantos gostariam de viver esse dia? Amém? Se você está em casa nos ouvindo e quer simbolicamente levantar a sua mão também, dizendo: eu quero viver essas promessas superiores que Deus tem para a minha vida, levante a sua mão aí onde você está também, e eu vou estar orando por você. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Eterno e bom Pai, te louvamos, Senhor Deus, por Tua palavra, porque a Tua palavra não falha. De tudo aquilo que o Senhor Deus nos prometeu que aconteceria neste mundo, tudo foi cumprido, apenas falta uma única promessa, que nós aguardamos tanto, que é a breve volta de Teu Filho amado Jesus Cristo a essa terra. E se tudo foi cumprido de acordo com a Tua palavra, não será a maior e mais linda esperança que nós temos que o Senhor Deus deixará de cumprir. Portanto, aguardamos, e aguardamos com fé. Renova a nossa fé. Senhor Deus, se há algo que aconteceu na nossa vida espiritual durante esse tempo que passamos contigo, que nos frustrou, que porventura alguém na igreja, ou algum pensamento, ou uma fraqueza pessoal nos levou para distante de Ti, Pai querido, que o Senhor Deus nessa manhã nos dê a certeza que está bem juntinho da gente, nos abraçando generosamente e dizendo: filho, aguenta mais um pouco, eu estou próximo para poder resgatar o meu povo deste mundo mau. Amém. Que esta palavra e essas boas novas da salvação em Cristo Jesus, que este evangelho possa calar fundo no nosso coração. Amém. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Cantaremos agora juntos o hino de número 171, Com Cristo em Meu Coração. Cidade pra sempre estarei com
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por tua mensagem ao nosso coração, e que Jesus habite em toda a nossa vida, a nossa mente, no nosso coração, assim como nós acabamos de cantar. Devolva-nos para casa na proteção dos teus santos anjos, dê-nos um restante de sábado feliz ao teu lado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.